Encravada no coração do estado do Rio Grande do Sul, encontra-se Candelária. Localizado a 180 quilômetros de Porto Alegre, a cidade oferece uma ótima infraestrutura hoteleira e gastronômica. Candelária também revela um precioso passado fossilizado do período Triássico, através de seu museu Aristides Carlos Rodrigues, reconhecido e destacado mundialmente pela ciência por conter um grande número de réplicas de espécies que viveram no período Triássico e de fósseis encontrados na região. A cidade também abriga um patrimônio arquitetônico de encher os olhos. E belezas naturais de tirar o fôlego. Bem-vindos a Candelária, a cidade que te reserva uma experiência única em um cenário com atrativos turísticos e naturais imperdíveis e uma população acolhedora e hospitaleira. Há quase 100 anos, Candelária surgiu no cenário científico mundial. Era a década de 20, quando Llewellyn Ivor Price, renomado pesquisador da Universidade de Harvard, descobriu os primeiros fósseis do período Triássico na cidade. Candelária está numa região incrível. As visitas de campo são muito promissoras. Em poucos dias de prospecção, pude encontrar mais fósseis do que anos de trabalho. Ele primeiro vem com a Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, montando uma expedição que vai coletar, muitos fósseis aqui de Candelária. E isso torna a Candelária basicamente conhecida internacionalmente. É a primeira vez que várias espécies vão ser encontradas e vão ser descritas com base exclusivamente no registro aqui de Candelária. Então, na década de 40, por exemplo, ele descobre um animal que era completamente novo para a América do Sul, e em 47 ele publica esse material, ele batiza ele de Candelária barbouri. Então, Candelária, justamente, a cidade de Candelária não só apenas ganhou destaque internacional, mas ela ganhou um próprio réptil com o nome da cidade. Então, isso foi bastante interessante e iniciou esse processo, digamos assim, de homenagear as cidades onde eles são encontrados, né? Então, esse material levou o nome de Candelária naquela época já internacionalmente. Os anos passaram, como águas de um rio que nunca para, e com eles, novos personagens foram surgindo, desbravando e desvendando os segredos que o solo antigo desta região de Candelária guardava as 7 chaves. O que era boato na boca do povo virou verdade através de relatos ricos de um tempo antigo, histórias passadas de boca em boca, de geração para geração. Na década de 70 eu era muito jovem, né? E então eles vieram aqui com a permissão da família, né? Eles começaram a procurar. Meu pai na época não tinha nada disso. Não foi fácil para ele acreditar, mas ele sempre consentiu que o pessoal viesse aqui ver, né? O meu pai se emocionou muito quando o pessoal começou a descobrir, ele não acreditava, né? Hoje a gente tem mais conhecimento, então, para mim, uma coisa que vai marcar para a eternidade, para meus filhos, para meus netos, né? Que aqui se conseguiu enxergar, achar coisas do passado muito distante. Essas histórias sempre foram materializadas em exemplares fósseis que comprovavam que o que se dizia era real. Mas por que em Candelária? E por que tantas descobertas em uma região tão pequena e com tamanha importância para o mundo científico internacional? O Triássico aqui no brasileiro, ele é bem peculiar. A gente só tem Triássico fossilífero, ou seja, com registro de animais fossilizados aqui no Rio Grande do Sul. Por algum motivo, naquele momento aqui nessa região, abriu uma região favorável à deposição de sedimentos. Esse sedimento era carregado principalmente por rios. Então a gente tinha gigantescos sistemas fluviais e nos canais fluviais onde a água está correndo, ou mesmo nas planícies de inundação, que é o que hoje a gente chama de banhados, onde os animais viviam,
viviam, se alimentavam, caçavam. Esses sedimentos acabaram sendo depositados em abundância. Acabava que os animais que viviam naqueles ecossistemas do passado ficaram presos nesses sedimentos e depois se transformaram em rochas. E assim a gente encontra os fósseis hoje em dia no que a gente chama de formação Santa Maria e formação Caturrita, se a gente estiver falando dos períodos médio e final do Triássico. E a gente consegue, a partir das rochas de Candelária, acompanhar como as faunas evoluíram com o passar desse tempo. E esse tempo é uma dimensão temporal de dezenas de milhões de anos, é uma coisa quase que incompreensível para a gente. Então isso faz de Candelária um local único para a paleontologia. Somente Candelária apresenta o acesso a 3 momentos diferentes da pré-história. Em função dessa situação de longitude do seu território. Então nós vamos encontrar o andar dos grandes répteis lá nas localidades de Bom Retiro, Pinheiro, Rincão do Cedro. Vamos encontrar outra rocha onde estão nascendo os dinossauros, onde estão os rincossauros, né? E por último, já no Cerro Botucaraí, nós encontramos a rocha mais acima, onde estão os protomamíferos. Então essa condição ela é única para um município dentro do país, né? Então nos dá uma condição diferenciada para a quantidade e acaba também vindo na qualidade. Os fósseis do Rio Grande do Sul, né? A gente tem o privilégio de ter os mais antigos dinossauros e os mais antigos mamíferos. Então, para o mundo científico, né, todo mundo que tem algum interesse na história dos mamíferos, na história dos dinossauros, fatalmente vai conhecer o Rio Grande do Sul e vai conhecer Candelária. O diferencial de Candelária é a variedade. Ou seja, como Candelária tem uma variação topográfica muito grande, tem camadas mais antigas e camadas mais recentes, Candelária pega um espectro maior de camadas com diferentes fósseis. Então essa variedade que tem em Candelária aqui a gente não encontra em outras regiões. Por isso é que tem tantos fósseis diferentes aqui, porque pega camadas de diferentes idades. Digamos assim que a fauna que nós temos na região de Candelária coloca o estado do Rio Grande do Sul, o grau de importância no cenário científico mundial. A final dos anos 90, o professor Bonaparte da Argentina comenzó a pesquisar rochas de aquí de la región. Y yo era colaborador en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires. Y él me convidó a vir para aquí. Y ahí conoció los fósiles de Candelaria. Y fue increíble, porque a gente halló fósiles maravilhosos en las rochas aquí perto do Cerro Botucaraí. Pasaron los años y a gente comenzó a publicar muchos de estos fósiles, como Irayatherium o Brasilodon no Rio Grande. E eu fiz meu doutorado com fósseis daqui da região e é incrível porque estes fósseis têm importância mundial. Ou seja, estamos falando com um grupo de sinodontes que eles documentam os passos prévios à origem dos mamíferos. Ou seja, é super importante. A origem a nosso grupo, o grupo que nós, os seres humanos, somos parte. Então, é o dia de hoje que os fósseis achados em Candelária tem um impacto na ciência mundial muito importante. A descoberta de fósseis pode se dar por acaso, mas na maioria das vezes ela requer tempo, dedicação e um olhar treinado. Um diferencial do Museu de Candelária é que nós realizamos um monitoramento dos afloramentos. Desde uma ação isolada de moto até uma de carro com mais companhias. Durante o ano nós visitamos afloramentos fossilíferos, procuramos outros e quando nós achamos, nós entramos em contato com as instituições de pesquisa. O dia é quente, o sol arde na pele. Enquanto um céu de anis cobre o vale, a população segue sua rotina diária. No interior do município, algo está para acontecer. O dia está perfeito para uma boa caçada e existe uma grande expectativa no ar. Ao contrário do que se pensa, a caça não é por algo vivo,
e sim por algo que já viveu há mais de 200 milhões de anos. Eu vou dizer uma coisa que hoje em dia não se usa mais dizer, mas que o padre dizia. Quando é que a gente vai procurar fósseis? Quando a gente vai caçar. Depois de uma chuva forte, como agora, é a hora depois que parou a chuva e caçar fósseis. Porque quando vai caçar, depois da chuva, os animais saem a campo e a gente consegue caçar. E assim os fósseis também. Choveu, escorreu as margens dos arroios, das sangas, ali começa a aparecer os ossos que estavam depositados ali. O passado se revela aos poucos, em cada grota ou fenda de solo. Durante o Triássico, a gente tem uma série de eventos evolutivos que marcam esse período geológico e que são bastante relevantes para a gente quando a gente começa a tentar entender a história da vida. No Triássico vai ser o primeiro período em que a gente vai ter predadores gigantescos. No Triássico Médio, aqui de Candelária, por exemplo, a gente encontra animais grandes, os dissinodontes, que são grandes herbívoros, e para predar um grande herbívoro, a gente deve esperar também um grande carnívoro. E a gente encontra aqui nessa região um animal que é um animal espetacular, o Prestosuchus chiniquensis. Era um predador que poderia atingir, quem sabe, até 10 metros de comprimento, com crânio de mais de 1 metro. Então, imagina um animal praticamente do tamanho de um tiranossauro, aqui nessa região, caçando presas de grande porte também, os dissinodontes, meio que fazendo, já no Triássico, aquelas relações de predação e presa que a gente só vai ver depois desse momento que a gente vive aqui, lá no Jurássico, Cretáceo, com os dinossauros gigantescos, né? O Tiranossauro, o Triceratops. O som do martelo e das talhadeiras, manuseadas pelas mãos pacientes e cuidadosas dos pesquisadores, vai despertando a história de um tempo antigo, onde animais desconhecidos passam a fazer parte do presente, como testemunhas de um passado rico e abundante. Estou aqui junto com esse crânio que está atrás de mim, que é o crânio do Prestosuchus chiniquensis, encontrado na Sanga Pascual, no interior de Candelária. Esse não foi, obviamente, o primeiro fóssil encontrado no município, mas é um dos mais importantes por representar o crânio mais completo e também o maior crânio já encontrado para essa espécie. Mas ele é só mais um dos muitos fósseis que nós temos da região de Candelária aqui no nosso Museu de Paleontologia da URGS Irajá Damiani Pinto. No século passado, os fósseis eram retirados e pertenciam aos acervos das instituições que os exploravam. Candelária não tinha nenhum organismo capaz de dar guarida àquele patrimônio. A partir, então, do início deste século, com este vínculo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós começamos, então, a ficar com os fósseis junto à curadoria do museu. Então, a curadoria tomba o fóssil com um número próprio vinculado ao museu, e este fóssil tombado no museu passa a ser conhecido com essa marca nos trabalhos científicos. Então, desde então, todos os animais que geraram trabalhos científicos em caráter mundial carregam o nome de Candelária, o nome de museu, no seu número de tombo. Este respeito ao chamado espírito do lugar, ou seja, de ficar no lugar o patrimônio, seja ele imaterial, material, paleontológico, arqueológico, geológico, ele é respeitado pelas universidades e também pleiteado por nós. Temos um interesse, então, grande em ficar com esse patrimônio, porque ele representa a nossa identidade como município e como região. Hoje é dia de museu. Olhos brilhantes e atentos percorrem cada forma visual. O toque dos dedos abre um grande portal para a imaginação. E é neste ambiente de museu que a magia acontece.
Os fósseis, eles, uma vez vindo para dentro do museu, sendo tombados junto à curadoria, eles têm um aspecto científico que oportuniza a ciência a eles estudar, constitui um patrimônio cultural, ele tem um viés educativo, porque a partir dele nós chegamos nas crianças, e passa também a ter um viés turístico, uma vez que as pessoas se deslocam à Candelária para ver os fósseis, né? Quando a gente traz os alunos, a gente vê nos olhos deles, né, o encantamento sobre tudo que eles veem aqui, de como um museu funciona, de como um museu pode propiciar conhecimento, como ele é importante, né? Muitas coisas que às vezes nós, professores, eu, professora de sala de aula, não consigo passar para os alunos, porque eu não tenho o material ou porque muitas vezes é um conhecimento além da sala de aula, né, necessário, né? Se conhece pesquisadores, se vê as metodologias que eles usam, né, de como esses fósseis são encontrados, de como esse material é reconstituído, ambientes onde esses animais viviam, fica muito mais prazeroso o ensino e que aqui na prática eles conseguem vivenciar. Então fica mais real, fica mais próximo dele. Foi uma experiência única, assim, sabe? Desde pequenininha, assim, que falavam que tem museu, a gente pensava, nossa, será que algum dia, assim, a gente vai no museu? E tinha aquela curiosidade, será que tem mesmo aqueles ossos de dinossauro? É uma coisa que a gente fica emocionado, sabe? E a gente fica orgulhosos da nossa cidade, porque não é só uma cidade, é a cidade dos dinossauros. Tem muita gente que vem de outros lugares pra cá pra visitar um museu da nossa cidade e conhecer a nossa cidade. Isso eu acho que é muito importante. Agora, tipo, pra ver uma pedra branca, será que achei osso? Será que achei algum fóssil, alguma coisa assim? Em mais de uma ocasião, eu tive a oportunidade de surpreender certas crianças ao apresentar um fóssil, ao deixar tocar o fóssil. É possível ver assim nos olhos, no brilho da criança, essa surpresa de aquilo que sempre foi coisas de televisão poder estar ao alcance dela. E de que aquilo tem um significado muito grande em termos de conhecimento. Essas experiências somam-se a muitas nesses anos de trato com educação. O tempo foi nos mostrando que no atendimento à criança escolar, voltado à educação, conhecendo as riquezas enormes curriculares que temos no nosso acervo, no nosso patrimônio, com relação à geologia, à geografia, à química, à física, à biologia, a ferramenta é educacional. A educação nos traz de roldão com naturalidade a ciência, nos traz a cultura, nos traz o turismo. Então, aspirar à educação em primeiro plano nos garante o sucesso do público, o sucesso da motivação, e creio que não estaríamos no patamar onde chegamos não fosse esse trabalho voltado aos colégios. Com mais de 20 anos de história, o Museu Aristides Carlos Rodrigues já recebeu milhares de jovens das escolas da região. Uma linda história, contada por várias mãos. Voluntários, pesquisadores, universidades e a comunidade. O legado que foi construído pelo Museu de Candelária não termina aqui, está só começando. Até porque debaixo deste solo ainda tem muitos personagens aguardando há milhões de anos para verem novamente a luz do sol.